O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast Entrando no Clima, direto de Baku com a repórter especial do Eco, Cristiane Przybyski. Tudo bem, Cris? Aproveitou sua folga? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Deu para descansar um pouquinho ontem, sim, Márcio. Que bom, mas agora as negociações foram retomadas. Começamos a segunda e última semana da COP29. O que você traz de novidades para a gente, Cris? Bom, Márcio e ouvintes, como a gente já falou anteriormente, os olhos do mundo estão voltados para a cúpula final do G20, que está acontecendo no Brasil esse ano, né? O Brasil tem a presidência do G20 com temas super importantes, são 3 temas basilares, né, das discussões do G20. Então, assim, todo mundo meio está olhando para o Brasil para ver o que sai dali, né? Assim, o G20 tem 3 pontos de discussão que foram feitos durante o ano. O primeiro é o enfrentamento da fome, das desigualdades, tem a reforma das instituições de governança global e o desenvolvimento sustentável e transição energética. Então, para esses 2 primeiros temas, enfrentamento da fome e reforma das instituições, a gente já vai ter um resultado hoje, na segunda-feira. Mas a cúpula final, né, e o tema que nos interessa mais aqui, que é o desenvolvimento sustentável, a transição energética, vai vir a público só amanhã. Então, Márcio, eu acho que é melhor a gente esperar até amanhã para falar de resultados de G20 e como que ele se conecta com as discussões da Conferência do Clima, porque tudo que a gente falar aqui vai ser especulação. Tem uma grande expectativa sobre o que vai sair de lá, né? Assim, no último episódio a gente falou que essa expectativa não estava muito grande, mas os ânimos mudaram por aqui e agora se tem essa espera, né? Do que o G20 vai fazer sobre o tema, principalmente do financiamento, né? Então, eu vou deixar para falar com vocês sobre isso amanhã, Márcio. Maravilha, Cris. Todo mundo de olho no G20, mas tem coisas acontecendo por aí por Baku. E tem novidade até da delegação do Brasil, né? Um papel novo que ela vai desempenhar por aí. Pois é, Márcio e ouvintes, nós somos surpreendidos hoje com o anúncio de que o Brasil estaria sendo convidado, né, pela presidência da COP, para ser um facilitador das negociações. Então, Brasil e Reino Unido foram convidados formalmente para ajudar nesse processo de negociação, para que de fato a gente consiga sair com resultados mais expressivos, né? Inicialmente a gente achou, né, poxa, será que a gente sabe que o Brasil está tendo um papel importante aqui, né, na diplomacia? A gente pensou, bom, acho que é por isso, né? Mas depois foi explicado que é porque o Brasil vai ser o próximo presidente da Conferência do Clima, né? E o Reino Unido foi o último anfitrião vindo de um país desenvolvido. Então eles escolheram um anfitrião de um país desenvolvido e o Brasil de um país em desenvolvimento para tentar mediar essas negociações. Então o que deve acontecer? As negociações técnicas, como a gente falou no último episódio, elas terminaram no sábado. Agora são decisões mais políticas que vão ser tomadas durante essa semana. E o que o Brasil vai fazer? Ele vai sentar com cada bloco de negociação, não é por país, tá? É por blocos de negociações. E falar, olha, nós temos isso aqui no texto, o que vocês querem que mude ou não, vocês concordam? Não tem mais aquela discussão inicial do que vocês querem que entre num texto de rascunho. Vai ser uma discussão mais avançada, para tentar achar um consenso do que vai sair desses documentos, né? Qual o resultado desses documentos. O que eu fiquei sabendo, Márcio, é que o Brasil está com uma super ambição, sabe? Assim, a gente perguntou para membros
do Itamaraty para negociadores, se eles tinham algum tópico que eles iam trabalhar mais fortemente para que saísse um resultado maior, por exemplo, finanças. E eles falaram assim, não, a gente quer tudo, a gente quer que saia bom resultado, um pacotão de tudo de bom. Então, assim, com certeza, os negociadores brasileiros vão ter um grande trabalho essa semana aí para sentar, varando madrugadas, inclusive estão indo agora, a gente está gravando esse podcast às 8h30 da noite aqui de Baku, e eles estão entrando nas reuniões com esses blocos de negociação agora, então vai rolar muito trabalho aí pela frente. Um desafio para a diplomacia brasileira, que é muito respeitada no mundo, né, Cris? E que é uma diplomacia de excelente qualidade, reconhecida pela sua qualidade. Então, acho que é um desafio, mas é um desafio interessante, principalmente pensando no protagonismo que o Brasil quer e precisa ter até o ano que vem na COP30. Com certeza, assim, o Brasil é visto como, assim, não é um país que tem conflitos declarados ou conflitos grandes com outros países, né, assim, de fato o Brasil tem uma diplomacia muito bem vista, né, consegue ser o amigão de todo mundo, então eles estão esperando que o Brasil cumpra essa função, né, de facilitador. Vamos ver como é que vai sair o resultado, Márcio. Por falar em protagonismo, Cris, hoje a gente teve uma reunião de um bloco, o bloco de países com florestas tropicais, né? O bloco de florestas, como é conhecido. Queria que você explicasse para a gente que bloco é esse e por que essa reunião foi importante nesse momento da conferência. Eu queria trazer para vocês hoje, e com um pouco mais de destaque, esse encontro que aconteceu no âmbito da conferência, que foi o encontro dos países que têm grandes porções florestais. Por iniciativa do Brasil, já se tinha foi criado um bloco de países com florestas tropicais. Isso aconteceu na Cúpula da Amazônia, que a gente cobriu durante meados de 2023. Esse bloco foi oficializado na última Conferência do Clima, lá em Dubai, e os diálogos entre esses países continuam com intensidade, porque a ideia do Brasil, que está liderando essa iniciativa, e de outras nações também, né, que são detentoras de florestas tropicais, é que se saia com um entendimento comum deste bloco de países para o que eles querem para o futuro em termos de proteção das florestas. E é claro assim, que a requisição deles maior é dinheiro, né? A gente sabe que eles querem dinheiro, né? Incluindo o Brasil, para que possa proteger as florestas. Mas para falar um pouquinho sobre esse encontro especificamente, eu ouvi o Juliano Assunção, que é diretor executivo do CPI PUC-Rio, ele é também professor do Departamento de Economia da PUC do Rio, e ele está ajudando o governo brasileiro nesse processo de estruturação deste bloco de países com porções florestais. Vamos ouvir então o Juliano Assunção, que fala sobre o que foi esse encontro. Eu acho que foi mais uma reunião dessa coalizão Unidos por Nossas Florestas, que é uma coalizão que compreende países florestais, que tem o objetivo de estabelecer uma espécie de comunicado comum, de um posicionamento comum em relação à agenda de proteção, tanto em termos de conservação quanto de restauro florestal. E a gente tem um objetivo específico de obter esse posicionamento para a COP30 no ano que vem. Então a gente está estruturando essa conversa em torno de um exercício de mapeamento de possibilidades de financiamento da agenda, né, nessas três vertentes, né, conservação de florestas, restauro florestal e combate ao desmatamento, porque cada um desses países encontra circunstâncias específicas e é importante que a gente, né, ao compor esse menu, que a gente consiga dar flexibilidade para que cada país consiga encontrar a melhor combinação que melhor atenda às suas necessidades, né? Então esse é um exercício, um diálogo entre um grupo de países tropicais que deseja, né, agir de maneira conjunta, e a gente está estruturando essa conversa em torno da questão financeira, principalmente financiamento internacional, que é um ângulo que interessa a todos, né? Não tem como a gente lidar com as florestas sem mobilização de recursos.
Bom, vocês ouviram o Juliano Assunção, do CPI PUC-Rio, e eu também conversei com um diplomata brasileiro, Marco Túlio Cabral, que é do Ministério das Relações Exteriores, que é o ministério que está comandando a formação desse bloco. Eu perguntei para ele sobre o número de países que fazem parte dessa coalizão, porque nós temos em todo o mundo 53 nações com porções relevantes de florestas tropicais. E até o momento, 18 países já aderiram formal ou informalmente a esse bloco de países com grandes florestas. Eu perguntei para ele como é que está sendo esse trabalho de convencimento das outras nações para fazer parte, e ele relativizou um pouquinho essa participação. Vou deixar com vocês agora a fala do Marco Túlio Cabral. Permanecemos abertos, estamos fazendo eventos desse tipo. Eu acho que essa é a principal vitrine que nós temos. E de fato queremos aumentar, mas importa não só o número, mas também o porte desses países. Nós temos todos os países da Amazônia, temos um outro grande país florestal das Américas, que é o México, temos a Guatemala também, a República Democrática do Congo, que é o segundo maior país florestal do mundo, o terceiro maior país florestal do mundo, que é a Indonésia. Então tem muita coisa acontecendo, mas sim, estamos abertos, queremos aumentar. Não partimos do pressuposto que todos os países florestais tropicais do mundo vão querer se juntar a nós e concordar em todos os detalhes, mas estamos abertos a mais adesões. Cris, esse bloco foi formado no ano passado, em 2023, já está se articulando com reuniões, tiveram algumas ideias que já surgiram e já se estabeleceram como um novo fundo de financiamento, mas parece que tem muita cartada sendo guardada mesmo para a COP30, né? Tem sim, Márcio e ouvintes. Como você falou, foi anunciado um fundo que chama Fundo Florestas para Sempre. É um nome engraçado, né? Mas esse é o nome do fundo. E a ideia deles é captar recursos, novas modalidades de recursos para a proteção das florestas, porque hoje em dia os mecanismos que existem de financiamento são por desmatamento evitado. Não vou entrar em detalhes, mas assim, os países que conseguem evitar o desmatamento são recompensados por esse esforço. Como a ideia do governo brasileiro é chegar ao desmatamento zero, chegando ao desmatamento zero não vai ter desmatamento evitado, certo? Assim, esse mecanismo ele não vai conseguir existir mais. Então, o Brasil está mirando lá na frente para se criar um novo mecanismo de pagamento pela manutenção das florestas em pé. Esse fundo foi anunciado também no ano passado, a gente já perguntou sobre detalhes sobre ele, né? Assim, a gente sabe pouca coisa, já avançou, mas a gente não tem detalhes. E, de fato, o Brasil está esperando a COP30 para formalizar e anunciar detalhes de como que vai funcionar esse fundo e também para anunciar ao mundo conjuntamente o que esses países detentores de grandes florestas, e aí já temos, por exemplo, que já aderiram a essa coalizão, a Indonésia, por exemplo, a República do Congo, a República Democrática do Congo, Sri Lanka, a Malásia, Papua Nova Guiné, são países, e os países também de toda a Amazônia já aderiram a essa coalizão, né? Então, assim, a gente vai saber só na COP30 quais serão as demandas desse grupo para que eles consigam preservar suas florestas. E aí eu perguntei de novo para o Juliano Assunção, por que segurar, né, até a COP30? Será que não dava para eles já falarem o que eles querem? Vou deixar para vocês ouvirem. Eu acho que é bem emblemático termos uma COP no Brasil, em particular na Amazônia, né? E na agenda de clima, a gente tem tido um espaço muito limitado para as tais soluções com base na natureza, principalmente com as florestas, né? E a COP de Belém, a COP30, ela nos dá essa oportunidade de melhor articular florestas no contexto de clima, né? Então, acho que a aposta é um pouco essa, né? Tanto do TFFF quanto Unidos por Nossas Florestas, como iniciativas que vão, né, de certa maneira, trazer a agenda da natureza para dentro das discussões climáticas, que hoje em dia elas têm sido tratadas de maneira muito lateral e muito limitada. Chegando ao fim de mais um dia de conferência e mais um episódio de podcast.
Amanhã, terça-feira, parece que vai ser um dia bem movimentado por aí, né, Cris? Com bastante anúncios. De olho no G20, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e de olho também nos avanços das negociações em Baku. Isso mesmo, a cúpula final do G20 vai acontecer, está marcada para 12:30 do Brasil. Aqui vai ser já 7:30 da noite. Né? Então, assim, a gente não sabe o quanto também esses anúncios vão repercutir amanhã, mas certamente a gente vai ter muita coisa para falar sobre o G20, sobre a Conferência do Clima e como que esses dois assuntos se interconectam. Obrigado, Cris. Obrigado, ouvinte. Chegamos ao final do 37º episódio do podcast Entrando no Clima. Esse podcast é uma realização do site OECO com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Você pode acompanhar nossa cobertura em oeco.org.br e também seguir a gente nas redes sociais. Hoje ficamos por aqui e amanhã estamos de volta. Um abraço e até lá!